Então vamos lá. Aulas de Halachot sobre sinagogas e casa de estudos, né? A sinagoga, qual é o nome em hebraico da sinagoga? Beit Knesset. E qual o nome de casa de estudos em hebraico? Beit Midrash. Beit Midrash. Beit Knesset significa casa de reunião, ok? De assembleia. E Beit Midrash é casa de quê? Estudo. Midrash, para fazer drash. Yeshiva, o que significa literalmente yeshiva? Escola. Não, literalmente. Vayeshev, sentar. Entenderam? Sentar. Por que a diferença de sentar, que é o nome da yeshiva? O que se faz numa Beit Knesset? Se estuda dele, sentar. Não, Beit Knesset a gente levanta, fazer, por exemplo, Amidá. Amidá significa literalmente de pé, que é uma oração. Então orações, basicamente, quase que 100% do tempo são em pé. Né? E estudo é como? Sentar. Entendeu? Então, a ideia é você ficar bem relaxado, entre aspas, para poder você se sentir bem na hora do estudo, entenderam? Ok? É parar de literalmente fazer outras coisas e sentar. Ok? Então, Beit Midrash e Beit Knesset, a gente já falou basicamente sobre eles. Então vamos recapitular. E sinagoga vem de que? Vem de onde? Vem essa origem dessa palavra, sinagoga? Grega, correto? Então vamos lá. Também tem essa mesma ideia. O lugar onde guarda armas ou alguma coisa assim. Vamos lá. Santidade da sinagoga, lugar de estudo, a gente já falou que ele é quase tão sagrado quanto o Beit HaMikdash. Ok? Então essas duas salas a gente trata ela como se fosse basicamente o Beit HaMikdash. O mesmo respeito e honor que a gente tem que ter para com o Beit HaMikdash. Ok? Vamos lá. Entrar neles com roupa suja. Diga lá, o que vocês pensam sobre isso? O que a gente já estudou na semana passada? Errado. Por quê? Tem dois motivos básicos. Primeiro é... Ser um lugar sagrado. Ser um lugar sagrado. E até porque... Então são três motivos. Vamos lá, três. Um é um lugar sagrado, o segundo é... Agir não atua na sujeira. Exatamente. A Kadosh Baruch Hu não pode ser profanado por sujeira. Entendeu? Isso é uma outra mitzvah do Torá, de horário. Terceiro motivo... Quando os Kohen iam fazer o serviço de Hashem, tinha que estar com suas vestes limpas. Tinha que estar limpo, ok. É o exemplo dos Kohanim, que tinha que estar limpo. Mas esse é um motivo que tem um outro motivo superior além desse. Qual é? Por que eles não podiam entrar sujos? Porque eles tinham o quê? Honra e kavod. Lógico, tem um exemplo, mas eles tinham honra e kavod. A roupa deles, o próprio motivo que a roupa existia, coloridas e tal, etc, etc, é para que eles possam ter a honra, por eles terem kavod. Ok? Entendemos? Vamos lá. Entrar neles sem motivos. Me diga aí o que vocês aprenderam da última vez. Tem que entrar por algum motivo. Se for entrar para chamar alguém, pelo menos recitar algumas passagens do Tanal, da Torá. Exatamente. Ótimo. Se você entrar sem motivo no Beit HaKnesset, mesmo que seja para chamar alguém, tem uma pessoa lá dentro do Beit HaMidrash ou do Beit HaKnesset, você entra, mas antes de chamar essa pessoa, você tem que ler pelo menos um passuco. Seja do Tanar, seja da Torá, seja do Talmud, seja de alguma coisa, você tem que entrar com o motivo de estar consagrado. O motivo secundário deve ser você chamar alguém. O motivo secundário é você achar uma folha. O motivo secundário deve ser você, sei lá, ver como é que está o Beit HaMidrash ou o Beit HaKnesset. Mas o principal deve ser você ter um contato com a Kadosh Baruch Hu. Ok? Eu quero ver. Você viu lá que a gente colocou uma vela nova lá no Ner Tamid? Não vi, vou lá ver. Mas, primeiro você chega lá, ora, reza, você faz as suas orações, pelo menos lê um passuco, depois você vai ver o que você tem que fazer. O motivo principal dessas duas salas é servir a Kadosh Baruch Hu. Ok? Então, na verdade, a gente podemos identificar que, abre aspas, o menos possível eu deveria estar aqui, no sentido de, por exemplo, se não a não ser para estar consagrado, orar, etc, 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 quer dizer, qualquer coisa que eu venha a conversar, principalmente de assunto trivial, não devo nem sequer pensar aqui dentro, quando fará falar. Sim, sim. E fará falar aqui dentro. Então, inclusive, é proibido fazer contas, mesmo que não seja Shabbat, dentro do Beit HaKnesset e do Beit HaMidrash. Porque o lugar, ele não é para a gente bater papo. Inclusive, uma das proibições é não dormir dentro do Beit HaMidrash e do Beit HaKnesset. Nem cochilar. A ideia é sempre você estar em contato com o sagrado. Entendeu? Não é proibido você, na sinagoga em geral, você dormir.
tá? Só Mas que você vá numa outra sala, tem outras salas, tem a varanda, tem a cozinha, tem o quarto, tem outra sala aqui do lado, tem a mesa ali que você pode se encostar, então não é proibido você vir para a sinagoga. A gente vai tentar se estender para cá, né? Nas outras duas salas aqui, nas 3 salas, né? 2 salas, eu vi 2 ontem. quartos. Vocês Aí estão vendo? É bem amplo. Bem amplo, né? Então, assim, a ideia é ter um complexo de estudos. No futuro, a nossa ideia é que nossos jovens estudem aqui como se fosse um curso, como um segundo grau. Passem 2 anos aqui, pelo menos, para estar estudando tudo o que ele precisa saber para um judeu. Todos os dias, orar de manhã, de tarde, de noite, fazer suas rezas todos os dias, aprender Talit, aprender Alachot, aprender Talmud, aprender tudo. Fica pelo menos 2 anos como se fosse uma escola, entendeu? Regime talvez semi-aberto. Regime semi-integral, pelo menos 2 anos no mínimo, os meninos e meninos. Tem uma Beit Yaakov e um Beit Midrash para meninos, uma yeshiva para meninos. Então essa é a ideia no futuro. Por enquanto a gente não tem essa estrutura, né? A gente nem pode cobrar por isso por enquanto. Mas no futuro a gente vai poder ter essa estrutura porque nós já vamos estar mais inteirados de como é que funciona. E o básico a gente está dando aqui para os adultos, mas as crianças é que vão ser as gerações que realmente vão ser as próximas gerações judaicas na sua integralidade da palavra. Bom? E daqui está saindo os futuros professores. Né? Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Shalom. Shalom. Comer ou dormir nesses locais a gente já falou. Como construir uma sinagoga a gente falou? Com 10 pessoas. Não, construir a gente falou? Não. Construir não. Então vamos começar aqui. Sukkot de Simirá a gente também não falou, que era o capítulo 14, que a gente ainda não falou. Tá caindo aqui, deixa eu só arrumar. Quer alguma coisa para apoiar aí? Não precisa não. Então vamos lá. Capítulo 13 está lá na Alahá de número 5. 13, 5. Vamos lá. Kshabonaim, Beit Haminset, Hakneset. Essa letra está pequena aqui para mim, então eu estou acostumado com a outra. Antes de construir uma sinagoga é necessário ter a orientação de um sábio, do Talmid Chacham, que ensine como ela deve ser edificada. Existe diferença entre Beit HaMidrash e Beit HaKnesset? Existe. Então o Shulchan Aruch aqui ele não vai especificar. Isso está escrito no Talmud, no Talmud tem os códigos de como é que se organiza. Mas aqui ele só dá a menção para você ir lá para estudar. Aqui não tem nenhuma referência de onde está. Isso no Talmud. Então depois a gente pode procurar depois para ver como é que é a construção. Mas deixa eu só falar, de maneira geral, como é que funciona. O Beit HaMidrash ele é muito diferente do Beit HaKnesset. O Beit HaMidrash ele é colocado de mesas emparelhadas, onde a pessoa fica de frente para outra e se estuda, ou lado a lado. Muitas vezes são corredores de cadeira grande, compridos, mesa, é um corredor de mesa comprido, onde tem uma dupla sempre estudando, ou então lado a lado, estudando, tá? Ou então, quando não são corredores, são uma placa de cadeira, onde ficam em dupla, um de frente para o outro, um lado a lado, e todo mundo voltado para um Aron HaKodesh. Então, se você vê uma sinagoga que ela tem mesa e cadeira, pode ser que ela seja um Beit HaMidrash, tá? E não seja um Beit HaKnesset, tá? Porque ambos têm Aron HaKodesh, tá? E tem sinagoga quando não tem essa estrutura, quando a estrutura é central, quando tem na figura central tem o Abimá, o Aron HaKodesh, etc., onde fica mesmo aquele cercado onde se faz a leitura da Torá, ele fica geralmente no centro, e todo mundo voltado. Geralmente os rabinos não ficam na parte central. Pode ser que aconteça de um rabino ser um Hazan, mas basicamente a maioria, a discussão é uma marloquet, mas geralmente o Hazan, que é o cantor, ele não é o rabino. Por quê? Porque existe uma proibição no Talmud, a gente vai ler, se vocês forem ver o Tratado de Brachot, no primeiro capítulo, se não me engano, no segundo capítulo, ele conta justamente sobre que as pessoas não devem ficar... é no Brachot? Você é Brachot também? Ah, tá, ok. Então, ele vai falar que os rabinos não podem ficar atrás, quer dizer, que os alunos não podem ficar atrás do rabino. Por quê? Porque ele pode confundir quem está sendo adorado, se é a Kadosh Baruch Hu ou se é o rabino. Se a Avodat Hashem está sendo para o rabino ou se está sendo para
pro eterno. Então, dentro da Marulok, tem uma das opiniões que diz o seguinte: você tem que ficar 4 amotas de distância do seu Rav. Quanto é 4 amotas? 2 metros. Ok? Cada amota é mais ou menos meio metro. Então você tem que ficar mais ou menos na reza, tem que ficar 2 metros. Se você ficar atrás do seu rabino, tem que ficar aproximadamente 2 metros atrás dele. Para que as pessoas não podem. Está todo mundo fazendo assim e o rabino está lá na frente. Quem? Será que estão fazendo uma vodazará pro rabino? Entenderam qual é o problema? Então essa é a discussão. Ok? Entendemos? Então existe uma discussão. Então por isso que algumas comunidades, por isso que eu digo, é uma discussão. Existem algumas comunidades em que o Razan não é o rabino. Entendeu? Mas existem outras comunidades que o Razan não é o rabino. Existem comunidades em que quando o Razan não é o rabino, os rabinos ficam lá atrás do Aron HaKodesh. Ou do outro lado da sinagoga. Justamente para não ter essa confusão. Pelo menos no momento da reza. Entendeu? As rezas geralmente são feitas de frente por Aron HaKodesh, não nunca de frente para a comunidade. Por quê? Se eu estou de frente para vocês e vocês estão fazendo adoração, a ideia é que alguém está sendo adorado lá na frente. Então, se eu estou de costas para a comunidade, de frente para Aron HaKodesh, quem que a gente está adorando? Aquelas Baruch Hu. Ok? Todo mundo está direcionando suas orações para o mesmo lugar. Lembrando que não existe diferença entre adoração, reza e cântico. No judaísmo, adoração, reza, cântico, oração é tudo a mesma coisa. Não existe mas vocês começaram uma reunião e não rezaram. Como não rezamos? Só cantaram. Como assim só cantamos? O cântico é uma oração. Entenderam? Ok? Tudo bem? Entendemos até aí? Tem diferença da palavra de oração e reza? Oração e reza, só no português as pessoas têm, mas mesmo no português arcaico, reza e oração é a mesma coisa, porque é que nem homem e varão. Homem e varão é a mesma coisa, uma palavra mais arcaica, uma mais moderna. Reza e oração são a mesma coisa no português, sendo que depois de um tempo, se eu não me engano, acho que foram os protestantes que diferenciaram. Os católicos também são na mesma ideia que é a mesma coisa, tanto quanto os judeus. Os protestantes eles dizem que reza é palavra repetida e oração é você conversar. Mentira. No português, reza é falar, é uma pronúncia de alguma coisa, a mesma coisa como oração. Ou frase, na verdade. Só que frase é uma oração sem verbo. Oração é quando tem um verbo dentro de uma frase. Então, reza é o mesmo conceito linguístico do português para oração, só que é mais arcaico. Ok? Entendemos? Vamos continuar. Então agora a gente encerra esse assunto, isso foi só uma revisão do que a gente falou na semana passada. Para quem quer assistir a aula toda, que a gente resumiu em 12 minutos, a gente tem um vídeo disso, ou então ler o material. Tá bom? Agora a gente passa para o Yud Aleph, 14. Tá? No 14, a primeira alahá, Psukei de Zimra. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas de oração dentro da sinagoga. Então, vai falar de maneira particular e a gente vai para o geral, tá bom? Vamos lá. Rodu ed echar. E fala o seguinte, os versículos que vão do Rodu até o final do Shirah, Rodu, Ladonai, todos esses Rodu até o final do Shirah, As Ashir, que está no Sidur, são chamados de Psukei de Zimra. Esse Psukei de Zimra o Baruch She'amar é a bênção inicial do Itzbar e a bênção final. Ele conta desde o início dessa reza até o final dessa reza. Então vamos lá. A partir do Baruch She'amar até depois do Shimone Ezre. O que é o Shimone Ezre? Shimone Ezre são as 18 bênçãos. Tá? Sendo que essas 18 bênçãos não são mais 18 bênçãos, são 19. Mas nós ainda chamamos de 18 bênçãos. Qual o apelido dessas 19 bênçãos? Amidah. Agora ficaram mais familiarizados. Amidah. O que é Amidah? Amidah literalmente se diz de pé. Literalmente se chama de pé porque é a oração que ela é feita de pé. Tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais tarde sobre a Amidah, que a gente já estudou lá ano passado, na verdade, estudou. O que é Amidah, como é que se faz, até onde tem que ficar de pé e etc. Amidah são 18 bênçãos, são 18 brachot que elas são tiradas da Torá e do Tanakh. São 18 versículos bíblicos, onde nós rezamos em pé, voltados para Jerusalém, que a gente faz ele de manhã, ao acordar, de tarde, no período da tarde, e à noite. E ele se refere a qual período? Da entrega dos sacrifícios no Beit HaMikdash. Alguns rabinos são da opinião de que ele substitui
os sacrifícios. Porém, a Kadosh Baruch Hu nunca disse que substituiu. Se a gente for entender a lógica por trás de chegaram nisso, a gente vai chegar na seguinte conclusão, pelo menos eu chego, que eles existiam juntamente com a entrega dos korbanot, do korban. Por quê? O korban não era só chegar e matar o animal e entregar ele lá. Não, havia uma intenção por trás da entrega do korban, daquele sacrifício. Então qual era a intenção? Existe uma intenção de arrependimento, de ligação com a Kadosh Baruch Hu, de entrega de olá, de elevação, de um aprendizado sobre o pecado, de kedushá, de arrependimento e etc. Tudo isso que era apresentado tinha que ter essa intenção. Então como é que eles faziam? Colocavam num sidur. Essa é a intenção que a gente tem que ter, para que eles não pudessem esquecer. Então havia umas brachot, havia umas bênçãos, que se fazia para poder não esquecer do motivo que eles estão fazendo aquilo ali. Então o que acontece? Quando se oferecia o sacrifício, ao mesmo tempo que estava oferecendo o sacrifício, eles faziam a motivação do coração para poder apresentar aquele sacrifício. Então, essas mesmas orações que havia no tempo do Beit HaMikdash permanecem até hoje, que é a Amidah. Então, eu não digo. Alguns rabinos dizem que substitui. Não vou discordar deles. Essa é a opinião deles. Qual a minha opinião? Que não substitui. A gente só não faz porque não tem Beit HaMikdash. Mas, por outro lado, eles mantêm a mitzvah de fazer o sacrifício. Porque embora você não faça porque não pode, você tem a intenção de oferecer esses presentes a Kadosh Baruch Hu. Você está presenteando ao sagrado, porque esse é o motivo. Então se você está presenteando ao sagrado, a intenção de presenteá-lo com isso permanece. Seja ela de elevação, olá, seja de shalom, de completar-se com ele, seja do hatat, do pecado, mas se você comete o pecado ainda, se você ainda precisa se completar com ele, se você ainda precisa se elevar para se chegar a ele, então você ainda precisa desses sacrifícios. Embora você não possa entregar o sacrifício, a intenção permanece de ser chegar a Kadosh Baruch Hu, ok? Então, para que serve a Amidah? Para que você possa se ligar com a Kadosh Baruch Hu, para que possa oferecer todas essas questões que ainda precisam ser entregues a Kadosh Baruch Hu, ok? Alguma dúvida? Então, na verdade, eu entendi o que você falou. Isso aí, eu estou até lembrando uma vez quando o senhor comentou que, por exemplo, existe, tudo que a gente faz para o Eterno existe a intenção e a execução. Né? A intenção e a execução. Então, são dois tempos. Né? Então, se hoje tem a proibição da execução em si, né, daquilo, mas a intenção tem que continuar viva. Exatamente. Né? Então, na Amidah, eu mantenho essa intenção viva daquilo que, por enquanto, e que é o mais importante. Que é o mais importante. O mais importante é sempre a intenção e não a execução. Cada mitzvah que se tem, o principal dela é a intenção e não a execução. Tanto é que o nosso Chachamim dizem que são duas bases do judaísmo. Quais são as duas bases do judaísmo? Duas bases do judaísmo. Isso é considerado judaísmo. Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá é a base do mundo. Então, se está estudando Torá, por mais que você não consiga executar muitas coisas, se você está estudando Torá, você está mantendo a base do mundo. Ou seja, você está fazendo cada estudo de cada palavra da Torá, você está executando sim aquela mitzvah. Digamos que eu não posso entregar o sacrifício. Se eu estou estudando o sacrifício, quer dizer que eu estou entregando o sacrifício. Embora eu não possa entregar. Entenderam? Digamos que eu não consiga fazer a mitzvah, por exemplo, de Kibud Avayim. Mas se, por exemplo, eu não consigo fazer Kibud Avayim, mas eu estou estudando Kibud Avayim, eu estou estudando, por exemplo, eu ainda não consigo honrar meus pais. Eu ainda não consigo, a minha limitação. Se eu não consigo, eu estou estudando isso, se eu entendo que é importante eu estudar isso, e eu estou internalizando isso é como se eu já estivesse executando. Entenderam? Porque a minha intenção é estudar para que eu possa aprender, que isso possa ser parte de mim. Então, Talmud Torah Keneged Kulam, é a base do mundo. A segunda coisa é a aliança com o sagrado. Qual é a aliança com o sagrado? O Shabbat. Dizem que, os nossos Chachamim dizem que se eu guardo o Shabbat, eu cumpro todas as mitzvot. Quando eu começo a guardar o Shabbat, todas as mitzvot eu estou cumprindo. Mesmo que alguma eu falhe. Todas as mitzvot eu estou cumprindo só com a aliança do Shabbat. Por quê? O Shabbat é aliança com o Kadosh Baruch Hu. E no Shabbat, inclusive no Shema, que inclui também o Shabbat, eu estou recebendo o Malchut HaShamayim. O Malchut HaShamayim é ele está mandando em mim. O reino dos céus. Quem manda em mim é o sagrado. É os céus que mandam em mim. Então, se eu recebo o Malchut HaShamayim, o reino dos céus, o que o pessoal traduz como jugo divino, mas é literalmente Malchut HaShamayim, o reino dos céus. Se eu recebo o reino dos céus, se eu recebo o reino de Elohim, literalmente, quando eu recito o Shema Israel, ou quando eu guardo o Shabbat, tudo está sobre mim, mesmo que eu ainda não consiga alguma coisa ou outra.
Tudo está sobre mim. Ok? Entendemos? Ok. Vamos lá continuar. É proibido conversar durante a oração, mesmo em hebraico. Por exemplo, começou a midá, ninguém pode falar. Começou o shema, ninguém pode falar. Nem conversar. Por que fala nem em hebraico? Porque a midá ela é feita em hebraico, né? Ou aramaico, dependendo da comunidade, mas é feito em hebraico. E depois a pessoa faz, ou antes faz em silêncio. A midá, ela mesma faz em silêncio. 3 minutos praticamente em silêncio total. A pessoa está fazendo sozinha, na linguagem corrente, em português mesmo. Internalizando aqueles conceitos. Depois, da Hazará, quando o Hazan vai fazer a Hazará, quando ele vai cantar a midá, Adonai sefatai tiftachu fi agit tehilatecha Baruch ata Adonai. A pessoa está ouvindo aquilo ali em hebraico. Não, já que eu já fiz a minha obrigação, então agora eu posso conversar com meu colega. E aí, como é que você está? Tudo bom? Shalom, como é que você está? E aí, como é que estão as coisas? Como é que está a família? Não, lógico que não pode, é proibido. Porque aquilo ali é uma extensão daquilo que você está fazendo. Outra coisa, geralmente a maioria das orações, das rezas em hebraico, a comunidade não participa, é só o Hazan. Como é que a comunidade sai da obrigação de rezar? Em primeiro lugar, o Hazan tem que ter a intenção de estar rezando não só por ele, mas pela comunidade. Ele tem que estar com intenção. Tendo a intenção, já vou falar, já vou deixar a oportunidade, tendo a intenção de ele rezar pela comunidade, então se ele simplesmente está lá rezando, a comunidade não sai da obrigação. A comunidade não rezou. Então ele tem que ter a intenção de ele rezar por ele e pela comunidade. Primeira coisa. Segunda coisa é a comunidade receber que aquela oração está sendo feita por ela e por ele. Então eu tenho que entender que a reza do Hazan é também a minha reza, a minha oração também. Ok? Essas são as duas coisas. E segundo, todo mundo tem que responder amém depois de cada brachá. Por exemplo, todo mundo vai almoçar junto. Fez a brachá do vinho e tem a brachá do pão que exime todas as outras brachot das pessoas. Então o que a pessoa tem que fazer? Amém. Ou a pessoa tem que fazer a oração do vinho, aí toda a comunidade responde amém, e depois ele tem que fazer a oração do pão, e toda a comunidade tem que responder amém. Então, todo mundo sai da obrigação. Ok? Em cima disso que o senhor falou, duas perguntas. Eu esqueci a tradução da palavra intenção. Intenção é kavaná. É isso, kavaná. Kavaná. Aná é você se unir, é você estar próximo, junto, é você pensar em alguma coisa, e kavaná é na medida de, ou como se estivesse tendo aquela unidade, aquela união. Então você se conecta. Tá bom? Segunda pergunta. Tem uma postura física na Amidá, né? Sim. Tem juntos, né? Sim. Pra... Agora não é o tema, mas vamos falar um pouquinho sobre a Amidá. Até para o pessoal que está assistindo na internet. Vamos lá. A postura da Amidá ela tem que ser sempre voltada para Jerusalém. A pessoa tem que estar voltada para Jerusalém. No caso, Jerusalém é lá. Então a pessoa tem que estar voltada para Jerusalém. Tá? Segunda questão, estar de pé, com os pés juntos, com reverência. Como se você estivesse na presença de um rei, de um oficial, alguma coisa assim. É uma coisa que o Elisha falou, que é você estar diante de um juiz, de um tribunal e tal, como se você estivesse no Sorá. De pé, com os pés juntos. E existem algumas reverências que se faz dependendo de cada tradição de cada grupo. As tradições judaicas não são unânimes para todos os grupos, tá? Cada grupo tem a sua tipo de reverência. Mas, por exemplo, quando começa, alguns começam assim, ó. Baruch ata Adonai, Eloheinu velochei avotenu, velochei Abraham, velochei Yitzchak, velochei Yaakov. Essa é marroquina, tá? האל הגדול, הגיבור וחמנורה, אל עליון גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות, ובני גואל ונכה ונכן, ומען שמו באהבה, מלך ומושיח ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים וחום יהללוך סלח. E aí assim continua. Então, cada grupo vai ter a sua própria tradição na postura, mas basicamente é com o pé juntos, tá? Antes de começar a me dar os 3 passos, tá? É a mesma coisa do você Shalom mesmo Romav, tá? 10 passos para frente, 3 passos para trás, você Shalom mesmo Romav. E aí termina com você Shalom mesmo Romav, você Shalom Aleichem, que nem depois do Cádiz, tá bom? Esses 3 passos, né, parece que você está diante de um rei,
Tinha que estar a 3 passos distante dele, né, do trono, né? Isso é uma das opiniões, mas a melhor opinião que eu já ouvi, na verdade, foi o seguinte. Na verdade, como é que Hashem está em todos os lugares? Hashem, ele é Makom. O Talmud ele fala que Hashem é Hamakom. O que é Hamakom? O lugar. Ok? A Kadosh Baruch Hu é o lugar. Então, nós não abrimos espaço para ele morar conosco. Ele está em todos os lugares. Tá? Por quê? Porque o mundo está dentro dele. No Tzimtzum, na abertura, digamos, as pessoas chamam de explosão, etc., ele abriu espaço para que houvesse mundo dentro dele. E aí ele fechou esse espaço para que houvesse um vácuo dentro dele. Então o mundo foi criado dentro dele. Ok? Então o que a gente faz quando a gente está orando? Já que tudo é ele... A Inilda não está aí não, né? A Inilda, ela tava falando que está criando um nó na cabeça dela de um livro que ela está lendo. Que é justamente um dos livros mais difíceis que tem para se ler, mas é um livros que fazem com que a sua mente transite para acabar com a idolatria de vez. Toda idolatria é desfeita quando você lê esse livro, chamado Derech Hashem. Derech Hashem do Ramchal. A gente vai ler um livro de filosofia judaica, que ele trata de todos os conceitos de quem é Hashem. Entende quem é Hashem e quem é o homem. Então a gente vai estudar pelo menos uns 3 meses aí, ou 2 meses, eu não sei. Quem ensinou pra esse homem foi um malar, né? Quem ensinou pra ele. Então a gente vai entender um pouquinho sobre ele depois, mas é basicamente essa ideia. De que o mundo todo, na verdade, habita dentro de Akadosh Baruch Hu. Por quê? Hashem não habita em templos feitos por homens. Por quê? Porque como é que vai comportar a grandeza dele? Então é o contrário. Então por que a gente dá esses 3 passos para frente e esses 3 passos para trás? Nós estamos intencionando dizer o seguinte, nada mais nesses 3 passos existem. O 3 é o número dentro da Gemátria do judaísmo que ele representa, é o número mais completo. Não dá para explicar agora com detalhes, mas é o número mais completo que existe. Ele é o número mais perfeito, que dentro desse número existe a completitude de tudo existe dentro dele. Então, eu não vou explicar isso hoje, não é o tema, senão a gente se estende e a gente não consegue sair do tema. Mas a grande verdade é o seguinte, é que a Kadosh Baruch Hu, esses 3 passos, ele diz o seguinte, eu estou criando dentro de mim, aí é que está. Você não cria no espaço físico, você cria dentro de você, porque na verdade é a intenção de você fazer. Então é dentro de você que você está criando. Eu estou criando um espaço para Kadosh Baruch Hu. Eu sei que ele está em tudo, mas eu estou reservando, estou santificando esse espaço. Que entre esses espaços aqui, entre mim e ele não há mais nada, não existe mais nada. Não existe átomo, não existe cadeira, não existe tapete, não existe mais nada. A única coisa que existe nessa oração entre mim e ele é só eu e ele. Você cria esse espaço. Ele criou o espaço para que nós pudéssemos existir dentro dele, e ao contrário, essa intenção também é verdade. Nós também criamos um espaço onde só há ele. Entrada por lá. Onde só há ele. Entenderam? Entenderam? Ok? Vamos lá. Sim. Em cima do que o senhor falou da oração do Razan, que o Razan tem a intenção de orar pelo povo, e o povo tem que receber essa intenção de que a oração do Razan é para o povo, ambos têm que ter a intenção. Quem está fazendo a oração não pode, tem uma proibição que diz que a pessoa que está fazendo a oração não pode falar amém. A pessoa que faz a oração não pode falar amém. Sim. O povo, por isso o povo tem que falar amém também. Sim. O povo que tem que O intencionar. Razan ali está como Kohen Gadol, sumo sacerdote? Sim. Como se ali, É a posição de Kohen. Ele está praticamente na posição de Kohen. Ok? Vamos lá? Pode deixar. Vamos lá. Eu estou no segundo capítulo, na segunda estrofe, e começa assim, ó. Nos psuquei de Zimra, é permitido responder amém ao executar alguém recitando uma bênção, inclusive no meio da bênção de Baruch She'amar e Itzbarach. Raverim, só uma coisa também que eu não sei se todo mundo já sabe, mas acho que a gente já falou e eu vou tentar reforçar. Toda vez que alguém faz uma brachá, mesmo que seja brachá de água, tá? A pessoa tomando água. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam she'akol miyad mibaro. Aí bebe. Amém, bebe. Todo mundo que está ouvindo aquela bênção tem que falar amém também. Toda brachá, toda bênção a gente tem que falar amém. Por quê? Por exemplo, essa brachá. Baruch atah. Obrigado, Senhor, por ter feito tudo. Tudo que existe foi feito segundo a tua vontade. Se você não concorda com isso, com o que você vai concordar? Entenderam? Se você não concorda, você está dizendo que aquilo ali é mentira. Perceberam? Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim do universo, que fez
que saíste o pão da terra. Você não concorda com isso? Eu vou concordar com o quê? Perceberam? Então aquela oração, a pessoa não está abençoando o pão. Ela está dando graças a Hashem. E se você está ouvindo e aquilo ali não faz parte de uma oração para você, o que faz parte de você? Perceberam? Por isso que toda baraka a gente fala mesmo. Por exemplo, tem uma senhora que quando sai de manhã de casa, vai para o trabalho, todos os dias ela fala assim, que o Senhor te abençoe. Sempre eu falo amém. É Yodiá? Entenderam? Não é. Mas a baraka não é verdade? Por que eu não vou dizer amém? Entendeu? Então, a Allahá é que mesmo que uma pessoa que seja indouta, mesmo uma Amaretz, não é uma pessoa ignorante, ou então uma pessoa que não é Am Israel, é um goi, mesmo assim tem que dizer amém. Entenderam? Porque a intenção é uma intenção boa, né? Exatamente, uma então quebra toda situacional. brachá que tem uma ligação com a Kadosh Baruch Hu, nós temos que dizer amém. Ok? Toda. Não sei se todo mundo já ouviu isso, acho que sim, mas vale a pena reforçar. Vamos lá. Ao ouvir o público recitar o Shema, o Tzibur, no caso, o Tzibur é a comunidade pública, né? O Minyan. Recitar o Shema, é permitido recitar com eles o passo completo do Shema Israel, ou seja, digamos que o Hazan fez a Hazará, ele já fez, e o povo está fazendo novamente. Por exemplo, o Shema ele é recitado várias vezes durante o serviço, nem sempre ele é completo, às vezes só uma parte. Então, por exemplo, ele faz Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad. Aí o povo continua Shema. Então ele é permitido fazer junto com o povo. O primeiro é dele, o segundo é do povo, mas ele pode recitar junto com o povo. Ok? Vamos lá. É permitido recitar com eles o versículo completo do Shema Israel. O mesmo se aplica ao responder o Cádiz. Ok? E Barechu Adonai Kamevorav. Ok? Em público, com o tzibur. Aí aqui tem uma anotação. Uksur Mikshret Hashulchan. Diz o seguinte: caso a constatação de ter sido feita após ter proferido o Hallelujah, que são os salmos, os Tehillim, não é necessário retornar para o início do Ashrei. Basta proferir o versículo do Poteach e do Itdeach e etc. Todavia, o Haye Adam afirma que é obrigatório recitar desde o Pasuk Poter até o final, seguindo da ordem. Caso não tenha lembrado até depois de ter proferido vários outros salmos, outros Tehillim, e não haja a disponibilidade de voltar, é preciso de qualquer forma recitar no final da oração desde o Poter até o final do Tehillim. Isso no caso dos salmos. Vamos lá. Entretanto, o mais correto é arranjar um meio de responder enquanto estiver entre um capítulo e outro, ou pelo menos após a conclusão do Passuk. A gente ainda vai falar um pouco sobre a Amidá depois, mas, por exemplo, digamos que eu cheguei atrasado na Kehilá e já estão rezando a Amidá, estão rezando a Tefilá, já estão fazendo a Tefilá. Onde eu começo a Tefilá? Eu volto para o começo ou eu começo onde todo mundo está? Vem com a halahá. Vamos lá. De qual grupo? Não, são unânimes, a maioria são unânimes. Quando chegou, Pega do começo. Continua de onde Ou o povo então está espera fazendo. Continua Eu- de onde o povo está. Inicia onde o povo está iniciando. Então, se for o Shema, continua quando o povo já começou. Tá? Tem que fazer junto com todo mundo. Chegou atrasado, continua com todo mundo. Se for a Amidá, como é que você faz? Você começa a Amidá desde o começo e tenta correr ela até o ponto que o pessoal está fazendo, só que em voz baixa. Isso, para não atrapalhar. Até o ponto que o pessoal está fazendo. Reza. Vai até um pouquinho depois. Tá? Por exemplo, a pessoa está fazendo a brachá de arrependimento, de chuvá. Você vai até depois da brachá de chuvá. Quando o povo começar a brachá de chuvá, você volta e continua junto com eles. Ok? Ou se teve interrupção, a regra é a mesma. Tá bom? Porque a ideia é você estar junto com o povo. Por exemplo, qual é a primeira oração antes de entrar no Beit Knesset? Primeiro lá no lavatório, né? Você tem que fazer. Sim, a oração nas mãos, ok? Mas antes de entrar, Matovu, Halecha Yaakov. Se o povo não começou, se o povo já fez o Matovu, o que eu faço?
estou do lado de fora e faço sozinho, separado, Matovor Halech Yaakov, e depois entro. Por que Matovor Halech Yaakov? Porque é uma preparação que a Torá dá para entrar com comunhão com o povo. Olha só, com amáveis são suas tendas Yaakov e os teus tabernáculos Israel, ou seja, uma comunhão. Então, antes de entrar em comunhão, o que eu faço? Matovor Halech Yaakov. Então, mesmo se o pessoal já começou, estou atrasado, vou lá fora, começo a fazer, faço a oração do Talit e entro. Ok? Aí vale da intenção, né? Você já entra já com a intenção de estar em comunhão com todo mundo. Sim, exatamente. Ok? Todo mundo entendeu? Ok. Vamos lá. Baruch Hu Uvrahu Shemo. Esse aqui é o pessoal que o pessoal mais gosta. Não se pode ser dito no meio do Psukei de Zimra. Existe diferença entre cada uma das respostas dentro das brachot. Baruch Ata Adonai, entendeu? E aí tem essas divergências, então Baruch Uvrahu Shemo, entendeu? Então isso não pode ser respondido no meio. Pois o Talmud não faz alusão a isso. Como não está escrito isso, isso é uma tradução, uma tradição posterior, então não é feito. O mesmo se aplica na pronunciação do Pasuk. Itbarar, veitbarar. Veishparar. Que é dito enquanto o oficiante canta o Barehu. Porque isso é só costume. Tá? Então, no Barehu tem essa discussão que não poderia fazer. Tá bom? Enquanto tenho a impressão de que alguém que sai do banheiro deve aguardar para recitar a brachá do Asher Yatzar, porque pode pronunciá-la depois. Volta aqui. Porque, portanto, tenho a impressão de que alguém que sai do banheiro deve aguardar para recitar a brachá do Asher Yatzar. Porque pode pronunciá-la depois. E aí a gente volta na Lahad número 8. Vamos lá. 8. Deixa eu ver onde é que tem a anotação aqui, onde é que está esse 8. 2. Desde o Baruch até o Shamar, até o Ishtabar, é permitido interromper para responder A. Os primeiros 5 amenim do Kadesh. B. Ihi Shemer Rabá, até Be'alma. C. Barehu. D. Amém ao ouvir uma brachá, uma bênção. E o Modim Anachnulach. Modim Anachnulach da Amidah. E F. Os 2 versículos iniciais da Kedushá. Ok? O que é proibido agora? Responder a Menim no Irie Asher Yatzar pudesse ser proferida. Se alguém saiu do banheiro, então é proibido. Bom? É permitido recitar Asher Yatzar antes do Itparar. Ben Ishcha está lá em Vaigash, no capítulo 9 e capítulo 10. Ok? Vamos lá. Eu percebo que algumas pessoas estão meio assim. O que é Asher Yatzar? Bom? O que é o Asher Yatzar? Vamos lá. Vamos lá. Asher Yatzar. Gente, Asher Yatzar. A reza que se faz depois de sair do banheiro. Tá? Nas portas, tem lá na entrada daqui, lá perto de onde lava a mão, e perto do banheiro também tem. Ok? Então, Asher Yatzar. Por que tem essas proibições no Asher Yatzar? Porque o Asher Yatzar está vinculado ao quê? O banheiro. Tem uma questão do mau cheiro, então tem que fazer uma pausa. Quando se fecha a porta, conta-se de a partir do momento onde não tem mais cheiro, 2 amot, aí a pessoa pode fazer as brachot, ok? 2 amot seria 1 metro. 1 metro, tá bom? Então vamos lá. Tem discussão se é 4 amot ou 2 amot e tal, mas enfim, fica a discussão. Mas o que acontece? A grande proibição das orações, no caso de contato com a Kadosh Baruch Hu, é a questão do cheiro também. Tá? Mau cheiro. Mau cheiro. Por isso que também não se pode fazer oração com mau cheiro, se a pessoa está com mau cheiro.
A não ser, a pessoa vai falar, mas se a pessoa estiver morrendo? A pessoa estiver morrendo, a pessoa está morrendo. A vida é mais importante. A Torá é feita para que a gente viva por ela e não morra por ela. É mitzvah. Se alguém estiver morrendo por conta da mitzvah, a pessoa está proibida. Por exemplo, a pessoa está morrendo por conta de uma mitzvah. A pessoa diz, não, mas eu prefiro passar fome, eu prefiro morrer do que transgredir essa mitzvah. Gente, se não for as 3 mitzvot que o Hashem pede que a sua vida, você está fazendo isso, Hilul Hashem. É idolatria a você mesmo. Então o Hashem não te pediu isso, você merece morrer. Você está merecendo morrer por você mesmo. Você não está fazendo santificando o nome de Hashem. São 3 mitzvot que Hashem pede que você dê sua vida. Só esses 3. Se não for essas 3 mitzvot, se você está dando sua... eu estou dando a minha vida por uma rumra. O problema é seu, camarada. Hashem não quer isso de você. Eu estou dando a minha vida porque eu quero usar kippah. O problema é seu. Hashem nunca te pediu para você usar kippah. E nunca pediu que você desse a vida para você usar kippah. Então dane-se você. Você tem que morrer mesmo. Você merece morrer porque você está... É suicídio isso. Hashem nunca te pediu isso. Nenhum rabino vai te dizer isso. Igual o senhor falou no outro estudo posterior, você estava falando do judeu, do louco insensato. Que ele estava na praia fazendo as suas orações de Shemar na praia, e uma pessoa se afogando. Aí ele viu que a pessoa estava se afogando, a pessoa ele foi e falou assim, não, eu parar minhas orações, salvar, ele está se afogando, não, eu vou continuar minhas orações. O louco insensato, ele podia parar as orações, parar a oração, ir lá salvar a vida, e depois retornar de onde ele parou e continuar as suas orações. Sim. Porque a vida é mais importante. Teria cumprido uma mitzvah grande, né? Vai cá, 19, 16, Vamos lá. Continuando. As leis referentes à interrupção da leitura do Shema e as suas respectivas bênçãos serão aplicadas com a ajuda de Elohim, Bezrat Hashem. Vamos lá. No capítulo 16. Aí só daqui 2 capítulos, tá? Agora um pouquinho. Quem tem o Shulchan já pode começar, já ir dar uma estudada em casa. Né? Mas aqui depois a gente vai fazer essa leitura separada. Inclusive, no capítulo 16. Vamos lá. Continuando a segunda alahá do Psukei de Zimra, para a gente entender um pouquinho como é que são as orações e as interrupções. Que horas são? 11h34. 11h34. Então a gente vai parar então nessa última. Hoje, esse aqui estava muito pesado, então acabou demorando mais tempo do que a gente imaginava. Então a gente continua então no capítulo 14 na semana que vem. Tá bom? Quem não tem, eu não sei, eu não estou achando aqui as xerox que eu tirei, tá? Mas quem não tem, por favor, verifique aqui depois com a minha mãe ou com o Miriam, ou então tentem tirar a xerox de alguma forma, tá bom? Vamos lá. Restituição do Psukei de Zimra com atenção. Falando da Kavaná. A pessoa deve ficar em pé e segurar os 2 fios frontais de Tzitziot ao recitar a Brachá, Baruch Shama. Na conclusão da Brachá, os 2 fios são beijados e soltos. Todos os Psukei de Zimra, os 10 versículos, devem ser recitados pausadamente e com tranquilidade, sem pressa. Cada palavra deve ser dita cuidadosamente, como se estivesse contando dinheiro. Com atenção. Né? Entendeu? Com atenção. Ok? Mas cada palavra. Sabe aquela coisa seguinte, eu não sei se eu perdi a conta. Não, tá falando. É a brachada do. Na verdade, essas brachotas, todas elas têm a ver com o Shema Israel. Tá? Com a preparação e tal. Segurou o tzitzit. Do talit katão ou do talit gadol? Depende. Se está fazendo com gadol, faz com gadol. Que é mais importante. O gadol é mitzvah. O gadol é mitzvah. O katan ele é mitzvah, porém o katan ele é um reflexo da mitzvah principal. Digamos, ele é uma projeção. Eu não vou dizer que não é mitzvah, porque ela é uma tradição que é parte da mitzvah. Tá? Mas, por exemplo, os Ramim dizem que quem não quiser usar o talit katan, os ortodoxos falam isso, quem não quiser usar o talit katan não precisa. Não precisa. A obrigação é você rezar, chamar Israel com o gadol de manhã. Ou até com o katan de manhã, pode ser. Tá? 2 horas de uso pela manhã. Você fez isso, saiu da obrigação. Então o que acontece? Jacob, eu posso pendurar na calça? Não pode pendurar na calça. Se você não quer usar tzitzit porque te incomoda, não usa. Você não tem obrigação disso. Faz de manhã. Faz de manhã. Ok, se te incomoda, é uma rumbra, você não precisa fazer. Mas e se eu comecei a fazer, quero parar? Chama o Rav, faz a cancelamento de promessa, de voto. Cancelamento que fala mesmo? Cancelamento? O cancelamento de voto. E aí você cancela o voto, você não precisa usar. Só precisa só de manhã não tá ligado.
Saiu da obrigação. Entenderam? Então o Talit Katan, ele é... Eu não estou desmerecendo o Talit Katan. 100% do tempo que você tem, 100% dos momentos da sua vida. Cada minuto você ganha uma mitzvah. Cada segundo usando você está ganhando uma mitzvah. Porém, não é uma obrigação. Entenderam? Todo judeu mais ortodoxo vai dizer isso para você. Não, você não é obrigado. Não é obrigado. O Katan. O Gadol sim. É mitzvah. Obrigatório. De manhã, pelo menos 2 horas de manhã, durante as orações, pelo menos durante o dia. Não digo só amanhã, mas durante o dia. Por exemplo, algumas pessoas têm a ideia equivocada de que não pode usar o talit durante o dia. Mentira! O talit você pode e deve usar desde o amanhecer ao alvorecer, despontou o sol até o sol se pôr. Essa é a mitzvah. Inclusive, antigamente, até hoje em Israel, tem rabinos que usam ortodoxos ou não ortodoxos, usam desde o nascer do sol até o anoitecer. Por que anoitecer não pode? Porque é natural que na luz natural, não luz elétrica, na luz natural, você possa diferenciar o fio azul do fio branco. Alguns falam do fio azul para o fio verde. Tem essas opiniões no Talmud, mas a grande intenção é o seguinte: você tem que ver ao olho a luz do sol e você poder diferenciar, porque o mandamento está em você ver. Então, todo judeu vai te dizer que é durante o dia, não manhã, dia, visível, olho da luz do sol, ok? Tá bom? Essa é a intenção. Porque quando as pessoas falam assim, ah não, só pode usar durante a manhã. Mentira! A mitzvah todo tempo, todo momento, especialmente no Shabbat, durante todo o tempo, durante a luz solar, ok? Não somente durante o período da primeira manhã. Ok? Gadol. A respeito disso que você está falando do Talit Gadol, a oração do chamado, o senhor falou que ia segurar os 2 fios, um de sítio e outro. Mas tem algum problema de segurar os 4? Não, a minha tradição, por exemplo, na minha família é segurar os 4. Então, porque eu seguro os 4 no dedo mínimo. Porque envolve todo. Sim. Porque envolve toda a sua vida. Isso. Ok? Ok? Mas quem fazia muito isso aí eram os parushim, né? Os fariseus da época também enrolavam. Sim. Tudo na mão e ficavam segurando. Sim. Rola aqui, dedo A mínimo. tradição do senhor tem alguma coisa a ver por ser movimentos correntes? Alguma diferença? Eu acho que não, acho que é briano sim. Porque eu já ouvi histórias também assim. Tá? Aqui é o indicador. Vamos lá. Onde nós paramos aqui? Vamos lá. Dinheiro, como se estivesse contando dinheiro. Então, cuidado. Inclusive, como é que a gente conta dinheiro? Digamos que a gente pega, dando um exemplo aqui porque tem a ver com o estudo, tá? Então, assim, digamos que a gente ganha R$2.000 em espécie. Em nota de 50. Você sai do banco. E precisa do dinheiro. Sai do banco e coloca no bolso do blazer. Saiu do banco e entrou no carro. Só que você tem que ir no trabalho. E depois do trabalho, você vai ter que passar para pagar uma pessoa. Ok? Você vai ficar 12 horas no trabalho. 12 horas não. Vamos dizer, mais 5 horas no trabalho. Você fez no almoço, mais 4 horas no trabalho. 3, sei lá, não fez as contas. Mais 4 horas no trabalho. Quantas vezes a gente vai no banheiro para saber se está com o dinheiro certinho ali, se a gente está faltando algum dinheiro para pagar a conta? Várias. Né? Várias vezes. Então esse mesmo cuidado de será que eu fiz correto, será que está tudo certinho para pagar minha conta, para pagar minha dívida, será que eu fiz tudo certinho na oração? Então nunca faça uma oração, mas sei que tem tradições dos Ashkenazim que às vezes eles fazem corrido, sem problema, é a tradição deles, mas mesmo assim eles treinam muito para ter intenção mesmo naquela velocidade. Entendeu? A gente tem até uma piada, provavelmente deve ser Ashkenazim, que ela fala o seguinte: tem algumas histórias de uma pessoa que rezou Shema para salvar a vida, né? O cara tava com a arma na cabeça e falou assim: eu vou atirar na ponto de concentração. Aí falou assim: pode atirar. Aí falou: calma, então deixa eu só rezar. Shema Israel, Shema Eloquena, Shema Echad. Aí depois o analista dava o tiro, por exemplo. Aí ele não conseguia matar. Se salvou a vida daquela pessoa porque rezou Shema, né? E aí o pessoal fala assim: se fosse o Sefaradi não ia dar. Porque o Sefaradi ia falar Shema Israel. E já era, não vai dar tempo. Entendeu? Então tem essa piada provavelmente Ashkenazim. Então tem essa coisa aqui. O Sefaradi ele toma um pouquinho mais de cuidado no cântico para fazer as orações, entendeu? Então ele é um pouco mais devagar. O Ashkenazim ele é um pouco mais ligeiro. Entendeu? Mas vamos lá. Então assim, mesmo um contra o outro, não estou falando de velocidade, estou falando do cuidado. Mesmo que o outro faça com uma velocidade grande, tem que ter. Eu não sei como os Ashkenazim fazem. É uma limitação que eu tenho. Não sei como é que eles fazem. Mas eles treinam com certeza para ter intenção em cada palavra, tá? E são bem rápidos nisso. E a gente tem a vantagem de se fazer um pouco mais devagar, mas tem que ter intenção 100% do tempo. Se errar uma letra, ele retorna. Retorna.
Bom? Tem que ter certeza que fez certo. Exatamente. Rápido ou lento, tem que... Eu não sei de onde é que veio isso, mas eu acho que é por causa do meu antigo professor, que ele era ashkenazi. Então o meu veio rápido até o final do Shema, o pessoal até ficava reclamando que era muito rápido. Agora eu estou tentando fazer um pouco mais lento para poder seguir o ritmo. Até o Ben, quando ele faz a Hazará, ele faz numa melodia Sfaradi, que eu acho muito bacana. E eu acho muito bonito. Estou tentando acompanhar também, porque a comunidade é mais Sfarada, então estou tentando seguir um costume mais Sfarada, que é até mais, assim, eu acho mais bonito, viu? Visão pessoal. Então, e até faz com que as pessoas que às vezes não estão muito familiarizadas consigam ouvir bem as palavras. Eu tenho o meu ritmo, mas eu estou tentando na comunidade fazer justamente isso para poder todo mundo ter a velocidade legal para poder entender realmente as palavras. Ver a rápida, e cantadinho, bonitinho, ainda estou treinando, ainda vou chegar lá. Vamos continuar aqui pelo menos essa alahá. A gente só fez 2 alahot até agora, vamos lá. Devemos procurar entender o significado das palavras proferidas, especialmente do Pasuk Poter et Yedecha. Abre a tua mão, satisfaz a vontade de todo o ser vivo. Né? Não é de todo judeu, é de todo ser vivo. Então a intenção das orações também, olha só como é bonita as orações judaicas, né? Não ora só pelo povo de Israel, ora também por todo o ser vivo. Vamos lá. Este versículo tem de ser falado com grande concentração. Aí devemos rezar e refletir para que sejam supridos os nossos próprios sustentos e o sustento de todo o povo de Israel também. Quem não reflete sobre isso precisa recitar de novo o Pasuk. Vamos lá. A pessoa deve... Pasuk é versículo, tá? A pessoa deve fazer uma pequena pausa sobre o proferimento da palavra Elilim e de Avadainai, Shemaim, Asa, para que não pareça que também está se referindo a Elohim. Quando a gente fazia aula somente sobre orações, existem alguns problemas com chamar Israel e com Amidá. Tem palavras que se você falar muito rápido, você muda a intenção da palavra. Entenderam? Não é esse o tema aqui, senão a gente vai estender muito, mas só para vocês terem claro que vocês precisam saber. Por exemplo, eu já vi, por exemplo, em comunidades, inclusive na nossa, de pessoas que estão fazendo, por exemplo, a leitura da Torá. Baruch ata Adonai mevorav, Baruch Adonai mevorav leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Baharibano, Barraibano. Então eu já ouvi várias coisas. Então tem que ter um cuidado antes de fazer. Se a pessoa não conseguir, entendeu? Pede para não fazer, para ter um cuidado especial. E dependendo da comunidade faz em português, não tem problema, entendeu? Só que você tem que ter um cuidado quando você estiver falando, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro que algum tempo atrás tinha uma pessoa, acho que era na nossa comunidade, que em vez de falar Elohim, falava Halloween. Então ficava Halloween. Então assim, tem que ter um pouco de cuidado com as palavras, entendeu? Porque senão transforma o eterno em Halloween, entendeu? É show das bruxas, né? Então é complicado. Então, eu não consigo falar, treina um pouquinho, melhora um pouquinho, entendeu? Vamos tentar pronunciar de maneira correta as palavras, entendeu? Porque senão a gente pode acabar nos equivocando e cometendo, às vezes, um pecado, mesmo sem intenção, mas cometendo um pecado. Então, muito cuidado nas orações, tá bom? Ok? E nas canções também. É importante pegar o Siddur, levar para casa, lê-lo com cuidado, entendeu? É lógico que o melhor seria se a pessoa internalizasse entendendo tudo. Mas use o Siddur também como um dicionário, tá vendo? Matovu, né? O que significa Matovu? Ochalecha, o que é isso? Yaakov, aí vem. Então dá para você ter uma correlação e você aprender palavras novas com o Siddur, tá bom? Então, Shema Israel. Aqui, ó, tá dizendo, ouve Israel. Ó, Shema é o que então? Ouve. Adonai Eloheinu, aí tá dizendo, o Senhor, né? Nosso Deus, ou Elohim, nosso Elohim. Aí depois, Adonai Echad. O Senhor é um. Eu já sei que Echad é o quê? Um. Então, assim, nessa correlação, o Siddur também serve para isso, para a gente aprender. Então, você com calma, veja cada palavra, o que ela significa. Então, você também está aprendendo hebraico também sozinho. Entenderam? Você consegue colocar mais kavaná. Até aramaico, tem algumas orações que são em aramaico. Tá bom? Então,
Hazak Baruch. Baruch. Shalom. Amém. Amém.